Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo ao Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Dois Irmãos, escrito pelo manauara Milton Ratum. A história principal do livro é a de ódio entre os gêmeos Yakub e Omar, que nasceram em uma família de origem libanesa em Manaus. Os dois gêmeos são filhos do casal apaixonado Zana e Halim, que vivem em um casarão bem localizado na capital do Amazonas. Pode-se imaginar que a partir do nascimento dos gêmeos é que o drama familiar começa. Porém, acompanhando a narração do livro, é possível perceber que a história dessa família é muito mais complexa. E as vontades e os acontecimentos do passado do casal interferem no nascimento, na criação dos gêmeos e também em todo o decorrer da narrativa. Além do casal e dos gêmeos, moram também nessa casa a Rania, a filha mais nova, a Domingas, que é a empregada de origem indígena, e o seu filho. E eu estou falando sobre a descendência da Domingas porque a questão dos indígenas em Manaus, na época que esse livro se passa, é um tema muito interessante do livro que fica a cargo do próprio leitor desenvolvê-lo. E mesmo com uma riqueza gigante de subtramas e temáticas sociais no livro bem arranjadas, o que prevalece como núcleo central da obra é a disputa entre os dois irmãos. Essa é a força motriz da história, assim como a decadência da família. Mas essa não é uma disputa entre o irmão bom e o irmão mau. O Milton Ratum surpreende porque ele constrói esse drama familiar e a história dos dois irmãos longínquamente do clichê Ruth e Raquel. Além disso, ele passa longe também, ele se distancia das histórias bíblicas de Esaú e Jacó e Caim e Abel. E a partir dessa construção é visível que os conceitos de bem e mal não existem integralmente nas pessoas, porque a complexidade de um ser humano vai muito além desses dois conceitos. Afinal de contas, colocar uma pessoa dentro da caixinha de boa ou má é extremamente limitante, unilateral e até mesmo impossível. Dois Irmãos é um livro com muitos recortes temporais, por isso a narrativa não segue uma lógica linear. Apesar de ter um único narrador, o livro possui muitas vozes. Afinal de contas, esse narrador, além de ter vivido alguns dos episódios contados, ele conversou com muitas pessoas que também fizeram parte da história. E essas conversas que eles tiveram transformaram a narrativa, transformaram a narração e também multiplicaram as vozes que compõem o livro. E a priori esse narrador é muito estranho a nós, mas com o decorrer da narrativa a gente entende quem ele é, o que ele está fazendo e qual que é a importância que ele teve para a obra. A construção do livro e das imagens dentro dele é muito bem feita. Primeiro porque o autor transforma o ambiente do livro, mais especificamente a casa onde a família vive, em um personagem. Um personagem que acompanha a vida da família e que em suas estruturas reflete as consequências da guerra entre os irmãos e das relações da família, que são muito conturbadas, confusas, cobiçosas e até mesmo intragáveis. E além dessas imagens muito bem desenvolvidas e criadas, o pano de fundo da obra é muito rico, porque o autor desenvolve esse livro ali pelo final da Segunda Guerra Mundial e durante o período da ditadura militar no Brasil. Por isso a ditadura militar é refletida na história de Manaus, que reflete na história da família e mostra que esse panorama político foi de fato muito influenciador em todas as regiões do Brasil. Bom, uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro foi a escrita do Milton Ratum. Ela é muito bem arranjada porque ele consegue conciliar uma infinidade de temas dentro da obra. E ele tece isso de forma a não deixar pontas soltas e assuntos perdidos no decorrer da narrativa. Tudo é muito bem arranjado, muito bem conciliado e fica muito leve de ser lido. Além disso, a escrita é extremamente sinestésica, o livro é riquíssimo nesse recurso de linguagem. Então, enquanto você lê as descrições sobre Manaus, sobre a chuva, sobre os cheiros, você consegue facilmente perceber o que o autor quer que você perceba ou realmente compreender aquilo que ele está narrando. E também o livro tem diversas analogias, muitas construções frasais que são realmente palpáveis, e eu quero ler uma delas agora para vocês. A intimidade com os filhos, isso Halim nunca teve. Uma parte de sua história, a valentia de uma vida, nada disso ele contou aos gêmeos. Ele me fazia revelações em dias esparsos, aos pedaços, como retalhos de um tecido. Ouvi esses retalhos e o tecido,
que era vistoso e forte, foi se desfibrando até esgarçar. Esse é um trecho específico, mas que ele consegue fazer um panorama bem geral da obra e também da linguagem do autor. E apesar das bem desenvolvidas e palpáveis descrições espaciais do autor, a escrita não é nem um pouco limitadora, porque também é capaz de deixar liberdade para que nós, leitores, possamos construir interpretações a partir da nossa própria formação de leitura. Enfim, a escrita é descritiva, porém não é maçante e é encantadora. Foi um dos pontos mais fortes do livro para mim. E falando um pouquinho sobre o autor, o Milton Ratum é manauara, ou seja, ele nasceu em Manaus. Ele tem descendência libanesa, por isso o Oriente e a cultura oriental muitas vezes é retomada dentro dos seus livros. E ele pode ser considerado um dos maiores escritores brasileiros vivos por ter recebido diversos prêmios pelos seus livros. A sua obra mais conhecida não é Dois Irmãos, é Cinzas do Norte, que recebeu reconhecimento internacional, mas os seus outros livros também são de primeira grandeza, muito bem escritos, muito bem desenvolvidos e muito bem vistos pela crítica literária. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo onde o Milton Ratum fala sobre um dos seus livros favoritos e um dos seus escritores favoritos. Nesse vídeo ele comenta sobre a personagem Félicité, criada pelo Flaubert, o escritor francês, autor de Madame Bovary, e ele nos conta que uma das suas personagens de Dois Irmãos é baseada nesta mesma personagem do autor francês. Eu só indico que você assista esse vídeo depois de ter conhecido a obra, porque pode revelar um pouquinho dos traços da personalidade dessa personagem de Dois Irmãos. Se você não se importa muito com isso, na realidade eu também não me importaria, eu indico muito a vocês assistirem esse vídeo, que é ótimo. E também essa foi a primeira leitura concluída da meta de 10 livros para ler em 2017. Uou! Então a gente já começou bem, pelo menos já li um livro em janeiro, já fiz resenha, tudo bacana, e eu gostei bastante do livro também. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo. Deixa também seus comentários aqui embaixo, comentando se você já leu, se você quer ler, o que você acha de Dois Irmãos, vai ser muito bacana poder conversar com vocês. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!